A questão hoje é mudar de vida ou continuar vivendo sempre a mesma vida? Meu nome é Silvério Kist e esse é o canal Kist na Europa. Esse vídeo hoje foi feito para quem está pensando em mudar sua vida, pensando em mudar de país. A mudança nunca é fácil. Difícil é conseguir tomar a decisão de mudar. Para isso eu estou fazendo esse vídeo hoje para tentar ajudar as pessoas que têm dificuldade em tomar essas decisões. Se você é daquelas pessoas que está assistindo um monte de vídeos a respeito de Portugal, a respeito de outros países e fica sonhando em um dia trocar de país, saiba que isso é possível. Principalmente se você tomar a decisão, e a decisão tem que ser tomada para poder começar esse processo. Senão você nunca vai sair de onde você está. Tá, mas como eu vou fazer esse processo de decisão? Como eu vou decidir aonde é que eu vou morar? Em que momento eu vou decidir que eu vou fazer essa mudança e o local que eu escolhi é realmente aquele que eu quero morar? Então eu vou falar para vocês agora um pouco sobre o processo decisivo de decisão em relação à mudança. Você já tomou muitas decisões na sua vida. Muitas delas você achou acertadas, outras você se arrepende até hoje. Mas eu tenho certeza que você se arrepende muito mais daquelas decisões que você não tomou do que aquelas que você tomou. Então vamos lá pensar um pouco de como a gente pode fazer esse processo de decisão. Quando você pensa em mudar de país, você começa a olhar muitas opções. Quando a gente pensa que nós queremos mudar para outro país, a gente começa a pensar, para onde é que eu vou? Estados Unidos? Canadá? Para a Europa? Para a Inglaterra? Para a Alemanha? Para o Japão? E a gente começa a olhar um monte de informações sobre todos esses lugares. E se você não começar a restringir ou fazer um checklist daquilo que você quer e não quer para onde você vai morar, você nunca vai deixar de olhar os vídeos, você nunca vai deixar de pesquisar. Você vai estar sempre olhando para muitas opções e essas muitas opções não vão fazer com que você realmente decida trocar de país e decida para onde é que você vai. Então vamos lá, vamos ver como é que a gente começa esse processo. Primeira coisa que você tem que fazer é, ao olhar todos esses países, fazer uma lista de critérios que você precisa para trocar de país. Entre esses critérios, eu acho que um dos principais é o custo de vida. Você vai precisar arranjar um emprego onde você vai morar? Você tem rendas para viver nesse país? Você é aposentado ou possui rendas aqui no Brasil? Como funciona o câmbio em relação a esse país? Olhe, o dinheiro que eu tenho, a renda que eu tenho, eu consigo me manter e ter uma vida que eu quero nesse novo país? Então a questão de custo ela é muito importante. Países como o Canadá e os Estados Unidos são países muito bons, mas o custo de vida, dependendo de onde você for, é muito alto em relação ao câmbio, em relação às rendas que se tem no Brasil. Na Europa, outros lugares muito bons de morar, como em Londres, na Inglaterra, ou em Berlim, na Alemanha, também são lugares muito bons para se morar, porém o custo de vida ele é mais elevado. Países nórdicos também têm um custo de vida bastante elevado em euros, então você precisa ter uma fonte de renda muito boa aqui no Brasil para poder escolher esses países. Mas eu não estou dizendo que você não deva escolher esses países, você tem que conseguir ver e se adequar às questões de custo de vida desses países para você poder escolhê-los. Vamos para o segundo ponto, que é a questão cultural. Você deve avaliar que os países que você está morando, eles têm culturas diferenciadas. Então, uma das primeiras coisas que você tem que ver é, eu consigo me adequar bem a essa cultura? A cultura alemã, que é bastante rígida, que tem bastante normas, que as pessoas são bastante voltadas ao cumprimento de normas, eu consigo me adequar a esse local? Na Inglaterra, eles são bastante frios no começo, eles têm um tipo de relações diferentes, muito diferentes que nós temos aqui no Brasil. Aliás, igual ao Brasil, não existe nenhum tipo de povo que tenha o tipo de relacionamento que nós temos aqui. Então, todos os países você precisa olhar e ver se você vai se adequar a esse tipo de cultura. Clima. Clima é muito importante porque a mudança climática pode afetar muito as pessoas e principalmente para quem está saindo do Brasil, que possui um clima tropical, no meu caso o Rio Grande do Sul um clima subtropical úmido, então essa mudança climática ela é muito importante. Você precisa verificar como é que funcionam as estações nesse país que você vai querer morar e saber se você vai se adequar a essa mudança. E não só você, toda a sua família.
Logística. Alguns países podem parecer muito atrativos quando você pensa em relação a custo e clima. Agora, quando se falar na questão logística, você fica um pouco mais complicado. Isso é a mesma coisa com a Austrália. A Austrália é um país muito bom e tem um clima muito parecido com o nosso, porém, a questão logística de você ir para outros países e de repente voltar para o Brasil algumas vezes se torna bastante complicada. Nova Zelândia, a mesma coisa, e Japão, bastante problemática a questão de logística. Logística em relação a quem quer desfrutar mais a vida e vir passear e fazer turismo. A Europa, por exemplo, um local de logística muito boa para todos os lugares do mundo, seja para a América do Norte, para a América do Sul, África e Ásia. Bom, então você fez um checklist e decidiu que alguns pontos são primordiais para você escolher o país que você quer morar. Bom, mas agora, você escolheu o país. Isto é o suficiente? O processo decisório a partir da escolha do país começa tudo de novo, porque dentro de um país você vai ter muitas opções dentro desse país. Se você olhar para Portugal, por exemplo, você decidiu morar em Portugal, tudo resolvido? Não, não é bem assim. Portugal, apesar de ser um país que não é muito grande, existem diferenças significativas entre os locais que você pode escolher. A região sul do Algarve é uma coisa, a região metropolitana de Lisboa é outra, a região do Porto é outra, o interior é outra situação. Você vai ter que começar a verificar as questões em relação a tudo de novo. Clima, custo de vida, cultura, como vai ser minha adaptação em relação a cada local que eu estou definindo que eu vou morar. Então o processo decisório ele tem que chegar a um país. Dentro desse país você vai ter que de novo fazer um checklist para enxergar o que você precisa na região que você vai morar e depois você precisa fazer uma coisa muito importante, é ir lá conhecer esses lugares. A gente às vezes faz esse checklist, cria essas expectativas e começa a definir mais ou menos o que a gente quer e o que a gente não quer. Porém, no meu caso, eu fui para Portugal, olhei várias cidades, eu estava com muita vontade de ir naquela região de Aveiro ou da região de Lisboa e acabei me apaixonando pelo Porto. Aí tudo que você fez vai por água abaixo. Sim? Não. Segue o plano. Eu cheguei no Porto, me apaixonei pela região do Porto e acabei verificando que a região do Porto ela tem um custo bastante elevado, principalmente na questão de arrendamento, mas eu comecei a olhar todas as cidades ao redor. Conheci Braga, Matosinhos, fui da Vila Nova de Gaia e depois que eu voltei para o Brasil, comecei a olhar tudo na região do Porto. Vocês viram que eu daí, a partir do momento em que eu fui definir a região que eu quero, eu comecei a delimitar as minhas pesquisas ficaram muito mais específicas e objetivas. Hoje eu praticamente só olho coisas da região do Porto. Conheci bastante coisas agora em relação à Póvoa do Varzim, a Maia, a Matosinhos, a Vila Nova de Gaia e a própria região do Porto. Então eu restringi bastante minha área de pesquisa, então hoje eu tenho um foco muito mais voltado para essa região. Então a gente precisa sair do macro, do mundo, ir para um país, do país ir para uma região, de uma região a gente ir para uma cidade, um concelho ou uma cidade, dependendo do país que você for, e começar a massacrar, olhar tudo que você pode olhar em relação àquele local, para que você torne seu processo de decisão muito mais consciente, muito mais fácil e que você realmente consiga tomar a decisão de mudar de país. Meu nome é Silvério Kist, esse é o canal Kist na Europa, eu espero que tenha gostado do vídeo, obrigado por ter assistido até o final. Se você tem interesse por esse assunto, mudar de país, morar em outro local, por favor, faça inscrição aqui no canal e assista os vídeos. Eu estou fazendo uma série de vídeos falando sobre as questões de processo de decisão, de orçamento, de custos, de planejamento, e uma playlist especial para quem está pensando em trocar de país. Obrigado por ter assistido esse vídeo, até a próxima, valeu!